Serguianos, voltando com mais um Serguianos aí, tá? Nós tivemos que fazer uma interrupção. E nessa interrupção a gente inclusive se deparou com temas interessantíssimos, né? Temas interessantíssimos que nos chegaram agora por transmissões cósmicas lá de Sérgios, né? Dizendo que estavam havendo lá, isso é o que se conta no texto de Sérgios, né? Que houve um encontro lá das fábulas, e aí um sujeito apresentou a fábula onde ele construiu um mundo que era gerido pelo bem deles, né? Aí eles inventaram um tal de o bem deles. Ficou esse um bem deles aí, e tinha um bem deles e tinha o bem comum. Esse bem comum depois ele nasceu deles, ele gerou, procriou com o bem deles e gerou o bem incomum. Bem comum nasceu e bem comum morreu. De bem comum nasceu o grande filho. O grande filho. Agora, essas fábulas, vocês são fábulas, né? Fábulas. São metafísicas, né? Pode haver conteúdo, pode ser verdadeiras, na verdade, pode ser coisas, fatos verdadeiramente existentes do passado? Pode. Pode ser que não, pode ser que não. O que é a fábula, afinal de contas? Ninguém sabe mais o que é a fábula, né? Como não é possível mais dizer quem é de esquerda, quem é de direita, alinhar as condutas, né? Num quadrinho assim, de ligação, quer dizer, essa conduta que é da direita ou da esquerda, você não sabe mais. Então, porque cada um está sendo imponente demais, né? Autoritário demais em face do outro, né? Quando exercem as suas vontades, né? Então, eu acho que está aí, entendeu? Acho que ficou bem explicado. A gente fica suspeitando de que possa haver algo e que está sendo aí realizado por detrás, né? De todos, né? Quer dizer, às vezes aqueles protagonistas que se achavam que eram tidos como protagonistas, talvez eles se tornaram coadjuvantes demais sem o saber, inclusive, né? Eles achavam que estavam cientes, né, de quem eram os verdadeiros dirigentes do mundo, mas eles descobrem que esses dirigentes têm planos para eles, né, e são planos excludentes. Quer dizer, quando há uma crise na direita, e essa crise da direita já aconteceu no mundo, isso que acontece no Brasil talvez seja um reflexo, né? Um reflexo da direita tentando se reorganizar, né? Enfim, essa tentativa de organização é valorosíssima, valorosíssima, muito valiosa. Isso tem um valor inestimável para o ser humano. Agora, ela tem que contribuir, ela tem que entender que vai vir com a metade, que a outra metade é da esquerda. É uma divisão justa. Como isso vai ser feito, através de que personagens, de que métodos, isso não importa se vai ser um governo exclusivo da direita, um governo exclusivo da esquerda. Pode ser lá um de extrema direita, um de extrema esquerda, qualquer um que estiver lá. Se houver consenso sobre o que ele terá de fazer, não importa. Ele pode ser parcial o que for, porque o caminho dele será tortuoso para ele mesmo. Ele imporá essa tortura a si mesmo quando ele estiver à frente, a direção de um mundo, ou de um país, ou de uma nação. Os presidentes fazem isso hoje, mas eles são tão impetuosos, porque para fazer isso tem que
haver coragem, essa coragem esgota toda a razão deles. Toda a razão. Então, vocês vejam bem, a gente fica pensando, né, que às vezes a gente comete umas coisas que a gente não gostaria de cometer. Bom, agora, a gente tem que prosseguir, né? A gente tem que prosseguir, tem que ter coragem para prosseguir, né? Às vezes dizer que errou, né? Reconhecer que errou, mesmo que seja de um jeito particular, né? Excêntrico demais, mas admitir, mostrar, dar esse sinal ao outro, né? Dizer, olha, eu me excedi. E a gente tem dificuldade de fazer essas coisas, né? Porque a gente tende a olhar o mundo como alguma coisa cujos seus motivos se explicam pelas relações, no final das contas, econômicas entre os sujeitos. Então, é que você começa a questionar tudo, né? E então percebe que talvez estivesse se exigindo demais de si mesmo. Exigindo demais de si mesmo. E às vezes é o caso, às vezes há pessoas que exigem demais de si mesmas. Mas elas têm que criar todo esse esforço, né? Por um motivo tão, às vezes, inútil, né? Ou fútil, né? Quer dizer, ou meramente copiado, né? Reproduzido. Quer dizer, aonde é que está a autonomia desses seres em tornarem-se eles mesmos os responsáveis pela transformação do mundo, né? Quer dizer, quando há essa conscientização, você então consegue chegar ao final de um processo de construção e perceber que, embora tivesse feitios, né, aspectos, né, do feitio, né, muito mais coletivistas, né, você vai tomar decisões diferentes, né, no seu modo de agir do futuro. Você vai orientar as suas gerações, né? Primeiro vai orientar a si mesmo, né? Como proceder da hora avante, né? E com o intuito de construir uma tecnologia capaz de apurar a vontade efetiva das pessoas e realmente organizar os seres segundo o seu sentimento e o seu pensamento e a sua ação, né? Constituindo seres mais capazes, né? Mais poderosos do ponto de vista fisiológico, ou seja, do ponto de vista da raça, não do ponto de vista do indivíduo, nunca e jamais. Do ponto de vista da raça. A raça ela é que nos interessa no primeiro momento. A raça humana, essa é que nos interessa. E mais do que a raça, nos interessa o planeta onde essa raça sobrevive. Essa raça tem a sua possibilidade de extinção se não tomar cuidados imediatos com o seu planeta. Apesar dele ser gigantesco, aparentemente indestrutível e inesgotável. Se você considera tudo isso, você converge isso aí para as possibilidades de homens, né? Pais de família, donos de famílias e de impérios, né? E de porções do globo, né? O globo talvez esteja dividido em 5 ou 6 partes, na verdade. Eu acho que existe um dono para cada continente, né? Mas tem alguns continentes que insistem em brigar, que os líderes insistem em brigar entre si. Mas enfim, os verdadeiros líderes, né, desses lugares são líderes religiosos de países riquíssimos, né? Agora,
Você veja bem, todas essas pessoas devem ser amadas, porque isso seria legal, poderia encontrar algum amor nisso daí, mas, mas o que não poderia deixar de ser, isso aí poderia ser, agora algo que não poderia deixar de ser, que é o seguinte, que é o respeito que cada um tem que ter com o outro, né? Então a gente deve fazer as coisas pela questão do respeito e não necessariamente do amor. É isso que tem falado, inclusive, os serguianos. Tem toda uma explicação para isso aí. Isso aí são fábulas também que estão escritas lá nos serguianos, né? Que você trabalha com isso daí, porque você pensa bem, ora, é melhor pensar assim do que pensar do jeito baixo, né? Que ultimamente as pessoas estão pensando, né? Bom, se não devem uma solução melhor. Eu quero bem deles, né? Agora, se não derem uma solução melhor, nós é que vamos nos manifestar, né? Tá certo? Eu acho que aí ficará provado que realmente nós estamos errados, né? Realmente isso tudo é um erro, isso tudo é um equívoco, né? Quer dizer, o serguiarismo estará então eliminado, extinto, expurgado da sociedade. E esse momento será louvável para a humanidade. Igualmente louvável, se o caso fosse diferente. Igualmente louvado. O serguianismo ele será um bem para o bem ou para o mal da humanidade. Ele será o trocadilho, quem entendeu o trocadilho entendeu muito bem que, embora o serguianismo possa ser um obstáculo, uma dificuldade, agora difícil de enfrentar, ele será, no mínimo, providencial, né? Pode ser que o serguianismo não seja uma boa ideia, mas aspectos da doutrina, né, alguns aspectos isolados da doutrina podem ser os verdadeiros transformadores da sociedade. Isso quer dizer, em outras palavras, que o serguianismo é apenas um povo que vislumbrou no coletivismo uma possibilidade de se sofisticarem, né? Se tornarem mais sofisticados, né? Mas há muitos outros países, planetas, né, estrelas, onde há o domínio, né, o domínio da concepção individualista dos seres, né, essa extremada. E nesses países, o que posso lhes dizer, esses planetas são em menor quantidade que esses que vivem sob a égide do coletivismo. Agora, o conjunto de planetas e de estrelas, né, de constelações que vivem sob a égide do coletivismo, em face do individualismo, isso aí são epopeias aí dos caras aí que estão para além dos serguianos, né? Os serguianos fazem parte disso, mas na mesma condição que o povo participa do governo, quer dizer, quase que completamente alienado. Então, o que acontece é que não há nada demais. Os serguianos estão cientes de tudo que está acontecendo, né? Agora, o que é fabuloso no serguianismo é a TGJ, que é uma teoria geral da justiça, onde você cria mecanismos simples, né, mas incrivelmente, né, sofisticados, né, modernamente sofisticados, né, contemporaneamente sofisticados, e que permitem você trabalhar com uma apuração política mais autêntica, né? Não é o fato de você ter uma urna que vai funcionar com papelzinho, sem recibo, com recibo, se vai ser com o dedo, se vai ser com a piscadinha, se vai ser com a digital, se vai ser com a beijando o chão, ou se vai ser de qualquer jeito. O que importa... se vai ser de camisa amarela ou não, que eu recebi uma mensagem lá no
no WhatsApp, e o sujeito falou o seguinte, que tá rodando a notícia aí agora, quer dizer, quem mandou a notícia para mim foi o sujeito, não foi o que tá rodando não. Ele não deu a fonte, eu vou entender que é a autoria dele. Né? No mínimo ele está chancelando aquilo ali. Se ele está mandando no grupo, ele está insinuando que ele pensa conforme aquela charge que está ali. Né? Ou com aquele trecho distorcido, né? Onde você... Bom, de qualquer forma, parece que tem uma notícia rodando aí, uma mensagem do WhatsApp, dizendo que é por todo mundo de camisa amarela. Quem for votar no Bolsonaro vai de camisa amarela. Porque o amarelo vai sinalizar que você está votando no Bolsonaro. Então quer dizer que o sujeito que sempre gostou da bandeira do Brasil verde e amarelo, ele vai colocar uma camisa amarela e aí vão dizer, danado, você votou foi no Bolsonaro mesmo. Mas o cara era um petista daqueles roxo mesmo. Não é vermelho, não é roxo. E aí, rapaz, o que acontece com isso? É incrível. Desfavor de certas coisas, com pessoas que se dizem pessoas tratadoras da política, né? O que você faz? Eu lido com política, eu sou do marketing, agora a política tem negócio de marketing, né? De uns tempos para cá, uma coisa que o povo brasileiro às vezes nem se deu conta, mas porque às vezes acham que essas imagens da política são produzidas pelo próprio governo, né, com regras do governo. Não, isso aí são operadoras de marketing no mundo inteiro que são riquíssimas, meu Deus do céu. Elas têm uma parte aí no PIB mundial incrível. São indústrias, né, de telecomunicações, né, indústrias do marketing, na verdade. Do marketing, né, indústrias do marketing mundial, né. Elas criam esses vídeos aí porque a gente vê o mundo através dos vídeos mesmo, né? Isso aí é a linguagem do mundo contemporâneo, é esse, né? São os vídeos, isso aí são as imagens de TV que nos excitam ainda, né? Agora, da TV e do celular, né? Qualquer tipo de tela, né? Eu acredito que tem uma parte muito grande da população que não tem acesso a essas coisas. Ela não é contada aqui não, né? As pessoas se esquecem dela. Então, a questão da democracia e da política efetivas só se dá quando você tem a participação, né? E a participação aí no caso isso é por uma questão de humanidade, você está conferindo ao outro o direito de ser ouvido, de ser escutado, é aquilo que nós estávamos dizendo agora há pouco, o direito de ser escutado. Um cidadão naquele país, na Rússia, que é um país que tem um IDH muito bom, é um país muito desenvolvido, né? Uma potência mundial, quer dizer, apesar de qualquer outra coisa que queiram dizer, né? Porque às vezes a pessoa, tem gente que compara só os projetos que deram errado, os projetos que deram certo, a pessoa vai dizer, mas na Rússia o povo não vive bem não. Eu não sei, perguntaram lá, fizeram uma pesquisa lá e a maioria disse que estava vivendo muito bem, que não podia reclamar de nada, mas que se sentia profundamente triste, né? Lamentava profundamente o fato de que não se sentia representado. Ele se sentia que ele o amargurava profundamente. Então, foi aí que eles né, estabeleceram que todos deveriam, né, depois tem uma fábula sergiana que conta que depois dessa situação veio uma onda no mundo que impeliu os homens a se associarem, né, e evitar, né, situações ou circunstâncias como essas que nós temos descrito, né, como essas que nós temos observado em nosso tempo, né, e essa desigualdade tremenda aí, né, essa desigualdade humana tremenda. Que é uma desigualdade que não foi acordada, né? Não houve acordo sobre essa desigualdade. Quando dizem que quando você proclama a igualdade como direito, ela tem que ter partido de todos.
Se ela não partiu de todos, ela por excelência já não é da igualdade. Isso aí é o que a fábula lá dos sergianos falam de o bem deles, né? O bem deles. O bem deles. O bem deles depois se tornou um mantra lá, o bem deles. O bem deles, o bem deles, o bem deles, o bem deles. Os caras repetiram isso aí 1264 eras. O bem deles, o bem deles. E aí está a fábula lá dos sergianos. Você acha que a gente acha, às vezes, quem não conhece o texto, né? É preciso ler o texto, né? Sérgios. Então, essa coisa aí desses assédios aí, elas teriam de ser mais bem avaliadas, né? Mensuradas num sistema sergiano, porque você não pode trabalhar, deixar de tornar hediondo o crime, por exemplo, o crime de assédio moral, o crime de assédio sexual, né? O crime de assédio profissional, né? Que é o assédio sexual, né? Ele com a conotação sexual, né? No trabalho. Quer dizer, quando um grande jornalista diz que é a favor do emprego, porque o povo quer um emprego, né? O povo quer um emprego. Não importa, né? O importante é ter emprego. As condições do emprego não importam. Isso aí não importa, isso aí é secundário. Olha, é perigoso dizer essas coisas sem pensar, sem ponderar, sem apresentar os motivos, as razões, é que nós falamos há pouco, que essa crise, dessa incapacidade dos homens, das mulheres e dos transgêneros, né? Dos adultos, dos jovens, dos idosos, de admitirem para si mesmos, né? Que, enfim, não tem podido exercer essa autonomia, mas que realmente se sente chateado por isso e deseja fazer algo diferente. Se você deseja fazer algo diferente, então o caminho é uma luz que se apresenta aí à frente, né, por seres intergalácticos mais antigos do que nós, porém mais antigos do que nós, realizam um seminário interestelar e, sem aparente razão, convidam Sor Igor, um bucólico filósofo do Brasil. Babileu, o anfitrião, irá mostrar ao nobre visitante os aspectos mais fundamentais da sua civilização, o seu modo de viver e pensar, seus hábitos e costumes. Venha, embarquem conosco. Descubra, através desses seres, muito mais sobre nós mesmos. Embarque nesta aventura, deixem-nos guiar, para que um dia nossos sonhos se tornem reais. Boa viagem! Ai. Viva sergianos! Olha, o que acontece é que esse mantra aí foi cantado, né? Foi cantado e ecoou, né? Então foi ouvido pelos terráqueos, né? Os terráqueos puderam ouvir as músicas tocadas em Sérgio, quer dizer, as entoadas, né, ritualísticas, né? Os comandos de voz os gritos, né, de orientação, de atenção, né? São os gritos da atenção, né, do que os seres, né, seres superiores, né, em idade, acabam lançando sobre seres inferiores de idade, a fim de lhes chamar a atenção, né, para fatos, para circunstâncias, para possibilidades alternativas, né, e passíveis primeiro, de razoabilidade e segundo, de efetividade, né, com um alto índice de probabilidade. Agora, antes de todo esse índice, o mais importante é o ceticismo sergiano. Esse aí é sim algo que é uma ferramenta, eu acho que para qualquer sociedade. Se abrirmos mão do ceticismo, sem o ceticismo é difícil fazer algo. Agora, você pode até tentar fazer sem o ceticismo. Nós vamos fazer, pelo menos a votação correta a gente vai fazer, né?
a votação correta. Agora, essa votação correta é porque ela tem que ter uma cédula, ela tem que ser impressa, ela tem que ser... Não tem nada a ver com isso. Essa eleição, ela tem que ser justa porque todos devem participar dela, todos devem participar dela. E perguntando, ou respondendo, melhor dizendo, né? Respondendo para si mesmos, antes de responder para o grupo, o que é que realmente eles desejariam para o seu mundo, caso pudessem juntos escolher. Qual seria a decisão coletiva de uma população? Ora, viver sob a égide do coletivismo ou viver sob a égide do individualismo? Essa é uma pergunta que tem que estar para as pessoas responderem, mas que não pode ser submetida dessa maneira, crua e nua dessa forma. É preciso ser traduzida para as pessoas que não a compreendem. Como é que, diante de tantos ismos, qual a compreensão as pessoas vão ter sobre o que é viver sob a égide do coletivismo e o que é viver sob a égide do coletivismo, do individualismo? Quer dizer, nenhuma, é como não ver os corais, é como ver os corais através da mera descrição deles pelos seus pais, né? Quer dizer, se você não pode ver, não pode vislumbrar isso, agora, quando você pode vislumbrar isso, né, saber que existe a possibilidade de um exercício racional sobre essa apuração, e aí você de fato submete a sua razão a esse crivo. Ora, isso aí é fascinante, isso aí é de uma grandeza tremenda, É isso que faz, que gera as grandes transformações nas sociedades. Bom, agora, então a gente fica aí com essa questão. O povo, ele tem que estar, é preciso haver representantes do povo, né? Mas você fala, que representante do povo? Um representante que vai se tornar o representante da nação? Não. O povo tem que ter um representante que não é político. Ele não é institucionalizado. Ele é um modelo sui generis. Ele é um modelo sui generis. Ele é o representante do povo. Mas que povo é esse? Não, é o povo direto. É o povo direto. É o povo que é pegado, é contado lá, vai aumentando cada vez mais a partir da base de dados, suportar, vai cadastrando o povo vai cadastrar, aí todas as perguntas vão ser endereçadas diretamente ao povo. O povo passará então a ser um ente político, politizado, ele vai ter um número político. É preciso lançar um número político do indivíduo. O indivíduo não tem número político, ele é só contado com o CPF, ele é só considerado para fins de ser cobrado, né? Qual é o cartão de credibilidade do ser humano nesse mundo? Não está havendo nenhum cartão de credibilidade nesse mundo. As pessoas perderam a boa-fé, né? Perderam a capacidade da boa-fé e vivem fazendo o que fazem, né? Então, esse povo, se de repente tiver que se manifestar, o povo está ansioso por eles, pelo seu manifesto. O povo sempre admirou, inclusive, a realeza, né? O povo sempre admirou a realeza, todo mundo é apaixonado com o castelo, com o rei. Isso aí é a nossa fábula. É por isso que vocês nos enganam facilmente, vocês nos tratam como criança e contam e desmentem as suas fábulas para nós o tempo todo. Isso aí nos traz um profundo trauma, nos causa um trauma profundo. Mas nós que vamos adiante, né? A gente pensa o seguinte: Rompendo Barreiras está mostrando tudo aí que está acontecendo. Rompendo Barreiras. Assistam lá, Rompendo Barreiras. Tá? O Yosef. Não é isso?
O nome dele é Yosef, não é isso? Joseph. O nome dele é Joseph. Vão lá no suíço do Joseph, escutem o que os regueiros estão dizendo, não. Ouçam o Joseph. Ouçam o Joseph. Ele tem coisas agora no momento mais importantes para vocês escutarem, né? Depois de passar por ele, venham correndo aqui no Serguelismo. Não percam tempo. Acabando lá, vem direto para cá sem café. sem coffee break. Coffee break, viu? Sem coffee break. Ai. Agora vocês vejam só. Tô com 30 minutos, eu vou ter que parar para encher o nosso cálice. Vamos encher o nosso cálice, né? Cálice você. Dá vontade às vezes de ter o poder de emitir essas sentenças, né? Isso assim dizia um esdrúxulo, o esdrúxulo carioca, que foi entrevistado, né, no Mundo Paralelo, né? O Mundo Paralelo onde o carioquismo havia imperado no mundo, né? O mundo era o império do carioquismo. E o mundo seria o que é o Rio de Janeiro hoje, né? E aí ele se assemelharia mais a um filme do Mad Max, né? Quer dizer, eu acho o seguinte, esse tipo de esquerda aí é pequeno, ela é pequena, né? Ela tem muita mídia porque ela que faz atrocidades, né? Infelizmente, comete absurdos aí. O ser humano está ávido por cometer absurdos aí no sentido de fazer transformações incríveis, né? E tornar esse país, esse planeta realmente belo, como ele sempre sonhou que fosse nas fábulas que seus pais contaram. Eles contaram, né, quando ainda eram muito jovens, né, quando ainda estavam no berço. Agora, tem uma coisa muito séria acontecendo aí. Tem muita criança que está crescendo sem esse berço, né, paterno, né. Eu não sei que fenômeno isso aí vai gerar. E muitas vezes essas mães elas dão conta, né, do amor aí e às vezes acabam preenchendo aí de alguma forma esses espaços. Às vezes os avós preenchem, né, e os avós às vezes mantêm algum sentimento, tentam incutir, né, nesse neto algum sentimento naturalmente, né, algum sentimento que possuem, né, e às vezes isso aí é até a grande salvação do mundo, né, porque esses jovens aí carregam, né, às vezes essa mágoa no coração, mas eles carregam também essa esperança da boa fé, né? Da boa fé, do compartilhamento, porque de fato tem acontecido uma coisa muito estranha. Tem muita gente de direita chateadíssima com esses desentendimentos aí de pessoas que às vezes más, corruptas, né? E vis, as piores possíveis, cometem atrocidades em nome, inclusive, né, da direita, né? Eu não sei qual direita, quantas partes se divide a direita, mas enfim, de uma das alas aí da direita, né? E aí eles se sentem ofendidos e saem dizendo: olha, não façam isso vocês, não carreguem a bandeira verde e amarela, né? Vocês não são como eu, vocês não cresceram defendendo como advogada, vocês não cresceram tendo que lutar porque era mulher e é difícil a vida da mulher. Tá certo, a gente entende tudo isso, é verdadeiro. Agora, o problema de tudo isso, qual que é o problema de tudo isso? É não perceber que às vezes não está fazendo nada mais do que trocar flerpas, né, com o outro, né, trocar garfes, né, com o outro, né, porque a verdade é que o pensamento, quando ele é mais sério, né, as coisas ficam muito grave, né? Quando a gente não pode, a gente realmente não quer, a gente só fica feliz de saber que nós temos respeitado minimamente, né, o mínimo do mínimo, né? O mínimo do mínimo, né? Que até agora nós, enfim, graças a Deus não houve, se ninguém percebeu aí a política, a jornal podia ressaltar isso daí, que eu não vi esse tipo de ressalto, de destaque, né, dizendo que nós não tivemos aqui, pelo menos no país, nenhuma morte, né,
relacionada, né? Nenhuma morte relacionada com isso daí, com a política. Isso aí por si só é uma bênção tremenda, né? Que às vezes a gente esquece de comemorar. Que a gente tenha, que a gente continue assim. Me perdoe se eu estiver esquecendo, porque na verdade qualquer morte é uma morte política, né? Não interessa se o cara tá envolvido com a política especificamente, mas se ele é terrestre, se ele é terrestre e morreu seja lá do que for, porque comeu muita batatinha engordurada, quer dizer, ele também é um ser político, né? Ele é naturalmente político. Agora, é o que a gente tem falado. A gente explica a seguir, adiante, nós vamos parar para tomar uma aguinha e vamos explicar isso daí direitinho, tá? Não vai ficar sem explicação, não. Tá certo? O que precisa ficar explicado desde já é que o sergianismo é uma doutrina includente, quer dizer, inclusiva, né? Ela é inclusiva não no seu modo de ser, mas no modo de apurar. É porque a gente fala, ela é inclusiva aonde? Como a gente está pensando que o mais importante é a forma de apuração, a gente não está pensando no que foi apurado. O que foi apurado vai ser trabalho de quem ganhou a apuração. Agora, a apuração, essa sim, tem que ser pautada na igualdade, no coletivismo, porque são todos que têm que apresentar-se. Todos precisam ser ouvidos. Nós vamos explicar como é que se dá isso em Sérgios já já, tá bom? Vamos fazer uma pequena pausa aqui, tá ok?